Olá, gente. Professor Marcos Domingos, professor de arte, e a gente está voltando aqui com o nosso cursinho preparatório Paz UEMA e Enem. Ah, professor, não cai arte na UEMA. Não cai escrito lá com todas as letrinhas e todos os conteúdos, mas está inserido nas provas de linguagem e códigos, bebê. Não tem para onde correr. Se não souber isso aqui, tu vai te alagar lá na prova da UEMA. Vai por mim. E ainda vai falar de outras coisas mais à frente. Mas nesse exato momento, esse cursinho, que é o projeto do Governo do Estado, que é promovido pela Secretaria de Educação, está onde, professor, disponível? Na plataforma Gonçalves Dias, lá no canal no YouTube e no Instagram. Segue a gente lá que tem uma série de dicas, inclusive as que eu vou falar agora, dessas questões. Quadrinhos. Quadrinhos! Alguém disse isso na minha sala. Quadrinhos! Pois é, quadrinhos é arte. Na verdade, se a gente colocar sobre algumas definições, ela é a 11ª forma de arte. E quadrinhos não é só aquele gibi, ou aquela revista que a gente chama aqui no Maranhão, né? Aquele gibi, aquela revista que a gente repagina e alguns de vocês gostam. Tem personagens que eu era apaixonado, tem alguns que eu consumo até hoje. Entretanto, quadrinhos não cai na prova de linguagem de código, despenca. Como assim? Charge é quadrinho, né? Tira é quadrinho. Tem mais coisa, né? Uma caricatura é quadrinho, uma imagem de um desenho como este aqui, não só a história HQ, história em quadrinhos. Pois é. Então vamos lá. Texto 1, imagem, eu já falei sobre isso. Imagem é texto, imagem tem leitura visual. Se você olha, gosta, é porque você teve uma leitura visual, mesmo não sabendo exatamente do que se trata. A promessa da felicidade, o The Promise of Happiness. Olha que bonito, tentando falar inglês aqui. Texto 1, disponível, e aí eu tenho um anime ou um mangá, originalmente para o quadrinho é mangá. Anime é quando você tem a transfiguração, transporte disto aqui no papel em 2 dimensões para a tela grande de animação, ou uma tela pequena também. Então eu tenho um garoto com um chapéu, uma silhueta, um olho, né, algum galho que é muito importante, a outra menina que na verdade é o chapéu e um garoto. Bom, eu já tenho a minha história montada, mesmo que eu não saiba exatamente do que se trata. Texto 2. Uma quadrinista surda, vamos ler para a gente entender. Uma quadrinista surda faz sucesso na CCXP. O que é CCXP, professor? É um encontro gigantesco que acontece em alguns lugares do mundo. Esse aqui, particularmente, foi em São Paulo, certo? É a Comic Con Experience. Olha que bonito, né? Que seria a Comic Con? Um congresso, um encontro gigantesco de personagens que você tem, inclusive... Como é que chama, gente? Me ajuda. Como é que é o pessoal que faz caracterização vestido de personagem? Cosplay, obrigado, eu lembrei agora. Que a pessoa pode fazer cosplay, tem apresentação de séries, de filmes, vem gente do mundo inteiro para este festival, a Comic Con, né, CCXP, para mostrar o que tem de novidade. E aí, essa quadrinista, os quadrinhos estão lá presentes, né, que é um evento gigantesco em São Paulo, que é mundial, surda faz sucesso na CCXP com narrativas silenciosas. Olha, não tem um balão, não tem uma palavra escrita, não tem uma comunicação, é só visual. Tanto é que ela enfatiza o olho para dizer que eu tenho essa comunicação silenciosa. Tem até um filme, né, sobre isso. A área de artistas independentes da Comic Con Experience, CCXP, deste ano é a maior da história do evento geek, que é como são chamadas as pessoas que gostam desse tipo de processo cultural. São mais de 450 quadrinistas e ilustradores no Artistas Alley, ou seja, aleatórios, certo? E a diversidade vai além dos estilos da HQ. A HQ, como são chamados quadrinhos, histórias em quadrinhos. Em uma dessas mesas, na fila F, senta-se a quadrinista com deficiência auditiva, Ju Loyola, com suas histórias que são classificadas como... E basta folhear suas obras que ficam claro que elas não são histórias em quadrinhos que perderam as palavras, mas sim histórias em quadrinhos que ganharam uma nova perspectiva. O texto 1, aquela imagem que eu mostrei para vocês, exemplifica a obra de uma artista surda que promove a experiência de leitura inovadora divulgada no texto 2. Independente dos seus objetivos, ambos os textos, o texto 1 e o texto 2, vamos voltar no texto 1. Uma menina, eu sei que é uma menina agora, de cabeça baixa com um chapéu. Uma sombra, que é alguém que eu não consigo identificar. Eu olhei, né? Eu estou olhando para minha intérprete agora. Olhei e gostei.
mas eu estou em silêncio. Olhei. Olhei novamente. Aí eu levei um galho de flores. Ela achou engraçado. Eu fiquei desconcertado. Pronto, eu li a imagem toda sem precisar de uma palavra sequer. Nesse caso, independente de seus objetivos, ambos os textos, letra A. Incentiva a produção de roteiros compostos por imagens, é uma boa. Letra B. Colaboram para a valorização de enredos românticos? Também, mas talvez e se não fosse uma temática romântica, por quê? Porque eu sei que é romântico, eu entreguei uma flor para ela. Ou ele entregou, no caso. Letra C. Revela o sucesso de um evento de cartunistas? Também, mas será que essa é a leitura da imagem 1? Letra D. Contribui com o processo de acessibilidade? Também, por quê? Porque você tem uma pessoa que é surda e que vai fazendo imagens e cria a possibilidade de pessoas que não são surdas também fazerem leituras visuais e se colocar no padrão e na estrutura que ela vive. Olha que massa! Letra E. Questiona o padrão tradicionais das HQs? Talvez, mas essa talvez seja menos viável. Nesse caso, olha, questiona o padrão tradicional das HQs. E justamente por quê? Porque você não tem quadrinhos, em maioria, que são feitas sem palavras. Geralmente tem uma onomatopeia. Professor, que palavrão é esse? A onomatopeia é justamente o som de um barulho, né? A escrita, perdão, de um barulho. Né? O vrum seria um carro, escrito seria uma onomatopeia. E aí você volta para o mais fantástico, que é você criar uma história inteira sem uma palavra escrita sequer, simplesmente com o desenho do movimento dos olhos e da intenção sem palavras. Maravilhoso isso. Questão 32. Considerando a hipótese de Darcy Ribeiro de que há vários Brasis, né? A opção em que a obra mostrada representa a arte brasileira de origem negro-africana. Bom, a gente vai falar de arte afro-brasileira. Antes de ir à frente, é necessário que a gente entenda a arte afro-brasileira em 3 momentos sociais. A arte feita por pessoas que eram filhos de negros escravizados, de negras escravizadas, que tecnicamente são artistas afro-brasileiros, mas não produziam conscientemente isso, até porque tiveram que passar por uma série de situações, inclusive pessoais. Exemplo do que eu estou falando. Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa. Professor, quem é esse? Um cara chamado, apelidado de Aleijadinho. Aleijadinho é o maior artista do barroco brasileiro. Ele é um artista afro-brasileiro, mas a obra dele não é com o conceito de arte afro-brasileira atual, que é o terceiro momento. É onde esse artista tem propriedade de quem ele é, esse artista se apropria dos elementos africanos e faz uma tradução brasileira, que é nossa, né? E esse artista tem consciência, inclusive mescla valores religiosos das religiões de matriz africana. O processo intermediário, eu falei do inicial e do final. O processo intermediário é quando você sai deste estado onde você não sabe quem você é e começa a ganhar identidade, que é o segundo momento. Mas há um processo de marginalização, de perseguição, de demonização dos processos religiosos, de marginalização, por exemplo, de manifestações folclóricas afro-brasileiras, tipo a capoeira, o meu boi, o reggae, que não é africano originalmente, mas tem uma força muito grande da comunidade negra e tem toda uma identidade no estado do Maranhão. Ou seja, estou falando do Maranhão, mas não estou eximindo o resto para isso. Então você tem uma construção deste conceito atual da arte afro-brasileira, onde a gente consegue sair dos guetos, sair da marginalidade e chega às galerias que são elitizadas e brancas. Nesse caso, a gente pode dizer, eu vou mostrar as 5 opções. Qual obra mostrada representa a arte brasileira de origem negra-africana? Letra A, Rubem Valentim, com seus símbolos geometrizados de cunho religioso, com elementos da religião de matriz africana. Letra B, Atos Bucão, com suas cerâmicas organizadas geometricamente através de processo de repetição. Letra C, o grafismo Auará, que é de origem indígena dos povos originários brasileiros da região do Amapá, e esta aqui é patrimônio cultural da humanidade, imaterial da humanidade. Letra D, Aloysio Carvão, com
sua op art brasileira com elementos geométricos, ou a letra E, o mosaico da Imperatriz Teodora, feita no início da idade, no meio da Idade Média, na arte bizantina. Isso é muito fácil, né, gente? Pelo amor de Deus. O Valentim, que é uma das figuras mais expoentes da arte afro-brasileira atualmente, com grafismos que são maravilhosos, lindíssimos, e que são releituras de processos da religião de matriz africana. Dispam dos seus preconceitos, abram este leque cultural para a gente poder apreciar o que é herança e é direito nosso, né? Arte afro-brasileira mais arte africana do que afro-brasileira. Mas eu botei nesse contexto para a gente poder fazer comparação, até porque essa questão já caiu no Enem. Texto 1, né? Ó, meu câmera que adora essa obra. Por quê? Porque eu estou trabalhando com material de reciclagem. E aí a gente acha que reciclagem é lixo, né? Deixar bem claro. O lixo tem um conceito muito relativo. E eu, particularmente, trabalho com produção artística de material de reciclagem. Para mim, papelão, plástico, tudo é material para ser utilizado em matéria-prima de excelente qualidade. Então, o conceito de lixo é muito relativo. Aqui eu tenho uma garrafa plástica que poderia ser utilizada, jogada no lixo, e pedaços de retalhos. Nanawax, plástico e tecido, de Razomé, do Razomé, na Galerie Gagosian, em 2009. Gagosian, isso, perdão. Professor, mas isso é obra de arte? E tu é crítico de arte? Pois é, né? Meu câmera tá rindo porque eu jogo isso na cara dele toda vez. Mas por que a gente tem o hábito de subvalorizar quando esses materiais não parecem nobres? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se a garrafa fosse de ouro, aí era outra história. E se os tecidos fossem tecidos refinados, que fossem comprados por valores, era outra história? Ou continua a mesma coisa? Por que aquilo que eu produzo, ressignifico, reaproveito, é considerado artesanalmente inferior, artisticamente pobre? Então o conceito é muito relativo quando você repensa a situação. Texto, o Romuald Razomé costuma dizer que sua obra apenas manda de volta ao Oeste o refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva, certo? A obra desse artista africano que vive no Benin denota o quê? Bom, eu vou fazer interferência para vocês entenderem o conceito da máscara africana. Pois é, a máscara africana originalmente, assim como em outras civilizações, assim como em outros processos culturais, ela tem uma significação específica. O professor traduza isso. Nas comunidades dos povos originários, dos povos indígenas brasileiros, uma máscara ela pode ter o efeito de atrair bons espíritos ou afastar maus espíritos. A máscara é interessante porque na Grécia Antiga ela representa o conceito do ator de comédia e tragédia. Nos processos culturais chineses e japoneses, a máscara, ou seja, pintada no rosto, ou seja, sobre o rosto, ela vai criar novos personagens, novos conceitos. Até tem uma expressão muito brasileira que diz assim, a máscara caiu. Eu estou dizendo que realmente quem eu sou, porque aquilo era um personagem. Então, esta máscara africana, que é uma releitura do Razomé, que é uma releitura da máscara africana originalmente, tem que ser compreendida como: qual o objetivo dessa máscara africana? Ela é religiosa? Ela tem um cunho de representar o povo? Nós temos várias aqui no estado do Maranhão. A máscara do Cazumba, a máscara do Fofão, a própria estrutura do boi com miolo dentro, né, que é um homem que carrega, ou normalmente são homens, né, que carrega o boi, ou seja, aquilo é uma máscara. Né? A própria caracterização dos personagens do Bom e o Boi, da Catirina, do Pai Francisco, são máscaras e personagens criados. Então o conceito vai muito mais além do que você imagina. Nesse caso, a obra desse artista africano que vive no Benin denota exatamente o quê? Um empobrecimento do valor artístico pela combinação de diferentes matérias-primas? Pode ser. E aí, quando ele usa isso aqui, ele não está fazendo só reaproveitamento de material, ele também pode estar criticando sobre, né, o quanto esses materiais são caros, inclusive para poder fazer. Talvez vocês não saibam. Tem um negócio chamado bisnaga de tinta óleo. Menino, aquilo é caro feito olho. E eu, particularmente, pinto com uma tinta mais barata e o efeito, para o que eu preciso, é praticamente o mesmo. Né? Para as minhas necessidades, não quer dizer que seja iguais para todo mundo. Ou seja, essas diferentes matérias-primas eu às vezes reutilizo para poder ter mais estrutura de rentabilidade financeira. Reposicionamento estético de objetos por meio de mudança de função. Bom, eu estou falando do conceito ready-made que acontece lá no dadaísmo. Deixa de ser somente uma garrafa plástica e retalhos para criar a ideia de um conceito de máscara africana ou até da ideia do brinquedo, da ressignificação do objeto,
antropoformização da figura humana, tem uma série de valores aí implícitos. Letra C. Convite aos espectadores para interagir e completar obras inacabadas, talvez seja um dos objetivos, mas nessa obra em particular dificilmente isso vai acontecer. Letra D. Militância com temas da ecologia que marcam o continente africano. Bom, o continente africano é gigantesco. São muitos países, muitos processos culturais. E aí eu dizer que só esse tema é ecológico, gente, é um risco. Né? A quantidade de propostas de discussões ecológicas, inclusive sociais, políticas, é muito grande. Eu não acredito que seja este o objetivo maior. Pode ser que seja um subobjetivo. Letra E. Realidade precária de suas condições de produção artística, levando em consideração que a gente tem um estereótipo sobre a África, que todo mundo passa fome e não são países ricos culturalmente, mas ricos de outras coisas, alguns de vocês responderiam isso aqui. Então, nesse caso, reposicionamento estético de objetos por meio da mudança de função, o que a gente chama de ready-made. Vou pegar um objeto e vou ressignificá-lo. Eu deixo de ter simplesmente o que vocês chamam de sucata, ou material reciclável, e que alguns chamam de lixo, para transformar em uma peça, que pode ser também uma obra de arte, mas ressignificada, né? Mas também poderia ser perfeitamente um brinquedo, ou uma série de outros objetos, como eu ressignifico. Basicamente isso. Ainda em arte afro-brasileira, gente, ultimamente tem sido tratado em vários vestibulares, vários Enems, uma ou outra questão sobre arte afro-brasileira e arte dos povos originários, a arte dos povos indígenas. Nessa questão em particular, você vai fazer comparações e leituras sobre o que você está vendo. Vamos lá. Fotografia em preto e branco de um músico da cultura Lupa, norte da Angola, tocando uma calimba ou lamelofone. Bom, eu estou falando de um instrumento musical que só existe nesses povos culturalmente produzidos, fabricados, consumidos e utilizados por eles. Ah, professor, eu não sei o que é uma calimba. Você não precisa saber o que é uma calimba. Mas já sabendo que é um instrumento musical que é bem característico dessa região e desse processo cultural. É a mesma coisa que acontece com a palavra macumba. Macumba vem da palavra macumbi, eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas é um instrumento musical, de percussão. Alguém convencionou, de maneira pejorativa e preconceituosa, chamar de macumba as religiões de matriz africana, ou aquilo que você não sabe, tudo que você não sabe, se chama de macumba quando é um instrumento musical. Tem uma religiosidade por trás disso? Tem, mas há um pejorativo muito grande e um preconceito, né, e marginalização em alguns períodos da história. Então essa fotografia de preto e branco de um músico da cultura Lupa, norte da Angola, tocando uma calimba ou lamelofone, beleza? Aqui a gente tem uma pintura chamada Marimba, Desfile de Domingo após meio-dia, de Debré, da Missão Artística Francesa, em 1826, onde escravizados vestidos como europeus em cortejo musical na época do Império. Aí todo um processo cultural que tem uma significação específica para a época. As perguntas para se fazer: por que Debré pintou pessoas escravizadas e negras naquele período? Quem foi Debré? Um pintor da Missão Artística Francesa que ficou muito tempo no Brasil, inclusive representando pessoas pretas, escravizadas, pessoas indígenas e os colonos brancos que estavam sobre todos e todos. Nesse caso, por que eles estão vestidos como pessoas brancas? Ele deixa bem claro isso, mas não sei se prestaram atenção. Todos estão descalços. Não é gastar como senhor branco para dar calçados para essas pessoas escravizadas pretas. E aí eu vou colocar uma porção de preconceitos e racismo implícito nisso. Implícito não, explícito nisso. Bom, tem uma temática, tem um objetivo. Eles não estão se vestindo daquele jeito à toa, né? Talvez seja uma ironia, talvez seja uma forma de deboche, talvez seja uma festa típica em que todo mundo queira participar, o carnaval da época. Bom, a marimba, de qualquer maneira, era um desfile do domingo após o meio-dia, que então acontecia todas as vezes. Ah, então pode ser uma manifestação folclórica cultural daquele período da região? Entenderam agora. 34. O instrumento feito de lâminas metálicas e cabaça é comum às manifestações musicais na África e no Brasil. Nos textos, apesar de figurarem em contextos geográficos separados pelo Oceano Atlântico e terem cerca de um século de distanciamento atemporal, a semelhança do instrumento musical... Opa, chegamos no contexto. A marimba, que é essa bem aqui, entenderam agora? E o calimba ou lamelofone, que é esse bem aqui. Olha o formato do calimba e o formato da marimba, o instrumento musical. Certo? Os dois
vieram da África originalmente. Os dois foram se adaptando ao Brasil. Os dois têm características bem pontuais de lá e daqui. Nesse caso, letra A, vinculação desses instrumentos musicais com a cultura dos negros escravizados. Letra B, influência da cultura africana na construção da musicalidade brasileira. Temos e muito. Samba vem de percussão. E o samba é literalmente o filho, o neto da junção das manifestações de cultura preta, escravizada, que vem da África, da música, da musicalidade europeia e ainda as influências dos povos originários, dos povos indígenas. Letra C, condição de colônia europeia comum ao Brasil e grande parte da África. Vamos pensar. Letra D, escassez da variedade de instrumentos musicais relacionados à cultura africana. Na verdade, uma grande parte dos nossos instrumentos musicais, inclusive utilizados hoje no Brasil, que a gente acha que existem no mundo inteiro, foram adaptados pelo Brasil em função da origem africana originalmente. Letra E, importância de registros artísticos na difusão e manutenção de uma tradição musical. Nós temos, obviamente, influência da cultura africana na construção da musicalidade brasileira. A música que a gente tem hoje, ela pode ser percentualmente definida, qualquer variação. Isto aqui tem tantos por cento de música africana, tantos por cento de música negra, africana no caso, né? Europeia, branca e dos povos indígenas brasileiros, povos originários. Professor Marcos Dominici, professor de arte, a gente vai ficando por aqui. Pensem bastante na hora de interpretar sobre isso. Corre lá na plataforma, tem bastante coisa lá. Um abraço, fui!